Bom, nós estamos falando já de causalidade. Eu resolvi botar causalidade no curso, quer dizer, depois que a gente viu o que as coisas são, né? Quer dizer, como é que a gente pode entender o que uma coisa é, o que é essencial, o que é acidental, o que uma coisa é em ato, o que uma coisa é em potência, etc. Eu cheguei à conclusão de que vale a pena também a gente ver causalidade, quer dizer, o porquê das coisas serem assim ou assado. Isso é um troço importante porque, na verdade, é a continuação do que a gente viu. A gente viu que as coisas são sempre mais em potência do que são em ato. Então, uma árvore, ela é em potência. Uma árvore é maior ainda, lenha para queimar, uma mesa, papel, uma infinidade de coisas em potência. E só alguma dessas coisas que vai ser atualizada, quer dizer, que vai se fazer em ato. Mas por que isso acontece? Como isso acontece? A gente tem a nossa percepção bastante clara, mas às vezes, do processo da coisa. Chega lá o lenhador, corta a árvore, aí ele leva para uma serraria, ou ele simplesmente pica para fazer lenha, ou o que quer que seja. A gente tem uma ideia do negócio ali, mas daí a gente conseguir entender isso, como a gente agora, se Deus quiser, consegue entender o que as coisas são, quer dizer, não confundir uma coisa com a outra, saber o que perdura, o que continua, o que a gente havia falado. No meu corpo hoje, provavelmente não tem nenhuma célula, não tem nenhum material do que eu era quando eu era um embriãozinho na barriga da minha mãe. Mas eu sou a mesma coisa, eu sou a mesma pessoa. Quer dizer, não tem nenhuma mudança substancial aí. A matéria mudou, mas a matéria é assim mesmo. A matéria, ela vai sendo reciclada o tempo todo. Nós somos poeira de estrelas. Nós somos basicamente feitos de matéria que vai sendo reaproveitada. Tem algumas situações em que a gente consegue entender isso até mais fácil. A gente vê, por exemplo, lá no Sudeste Asiático, os caras usam fezes humanas como adubo. Então, eles botam os banheiros mais limpos e mais cheirosos na beira da estrada para tentar incentivar as pessoas a irem lá usar o banheiro deles. Aí, com aquele adubo, eles plantam arroz, colhem arroz e comem arroz, que vai virar o quê? Mais adubo. Mais deles e mais adubo. Quer dizer, aqui a gente, graças a Deus, não tem um ciclo tão próximo, Mas, mesmo que isso é receita para ter verminose. Mas a coisa é assim do mesmo jeito. Quer dizer, quando a gente morrer, a matéria do corpo da gente, grossíssima da matéria do corpo da gente vai para o tombo. Não sei a pessoa que seja enterrada num lugar muito seco para mumificar. Daqui, sei lá, 1000 anos, não tem mais nada ali. Aquela matéria foi toda reaproveitada. Passou a ser outras coisas. Passou a ser até, depois de passar por um monte de outras transformações, passou a formar, ser matéria informada como uma outra pessoa, um outro ser humano. Pode ser. Só por curiosidade, se você levar período de milhões de anos, o ouro vem dos excrementos de insetos, de bactérias. Pois é, a matéria é toda reaproveitada. Excremento de bactérias. A matéria é toda reaproveitada, sempre reaproveitada o tempo todo. Agora, o que causa essas transformações? O que causa essas mudanças? A gente
viu aqui o vocabulário mais essencial, né? Quer dizer, a causa é aquilo de que uma coisa depende quanto à existência. Essa mesa aqui, ela depende quanto à existência de uma série de coisas, né? Já o efeito é o produto da ação causal, quer dizer, é aquela causa atualizou o que era potência. O exemplo que eu dei N vezes, porque é um exemplo super prático, do cigarro, né? A gente tem ali o fogo que atualiza aquela potência do papel e do tabaco de virar brasa. E virando brasa, virar fumaça, virar cinza, e por aí vai. Quer dizer, aquilo tudo se transforma, muda de forma, perde aquela coerência que aquela coisa tinha, né? Aquele jeito de ser, aquela organização da matéria, para ganhar outra forma. Por isso que a gente diz, tanto em linguagem vulgar quanto em vocabulário técnico de filosofia, que é uma transformação, é uma mudança da coerência que organiza aquela matéria. Porque hoje em dia, inclusive, é até interessante a gente ver que a física moderna, pelo menos algumas coisas de algumas físicas modernas, porque os caras não conseguem se entender muito, mas mostra isso, mostra aquela formulazinha do Einstein, energia, matéria, matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que energia, seja energia elétrica ou calor, o que quer que seja, e matéria são reorganizações dos mesmos elementos, daquela mesma matéria primeira que a gente viu, aquela matéria-prima, né? Aquela coisa do início da criação, pura potência. Agora, o que interessa a gente, no caso, é essa relação de causalidade. É claro que tem, antes de tudo, uma causa que vem antes de todas as outras causas, uma causa primeira. Essa causa primeira, o que ela faz? Quer dizer, ela dá a ação causal dela, ela dá a existência. É aquilo que a gente viu algumas aulas atrás, é o ser em si. O ser em si, Deus, e aqui, reitero, eu estou falando do Deus dos filósofos, que, em tudo que eu estou falando aqui, bate com o Deus da revelação cristã, mas não depende da revelação cristã, né, para a gente chegar a essa conclusão. Aristóteles não era cristão, não era nem judeu. No tempo dele poderia ter sido judeu, mas cristão não, porque nós ainda não tinha vindo. Mas ele já teve essa sacada dessa causa primeira. E o próprio São Tomás, ele usou essa noção da causa primeira para o que ele chamou das 5 vias, que são 5 raciocínios que nos levam a perceber filosoficamente, racionalmente, pela razão apenas, a existência de Deus. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa questão das 5 vias, porque, bom, primeiro, isso é a coisa mais mal usada na filosofia moderna. A gente pega qualquer compêndiozinho de filosofia, a gente vai achar as 5 vias de São Tomás, que os autores modernos botam para dizer, viu, isso não é filosofia, isso é teologia. Quando, na verdade, isso é filosofia. Mas o que interessa dessa filosofia, a gente não está aqui para discutir da existência de Deus, né? A gente está aqui para entender essa causalidade. Então, daí,
a gente até consegue chegar por conta própria, se for o caso. Mas só o que eu já falei, ou seja, que como Deus é, ele pode dar o ser. Quer dizer, se a gente não fosse receber o ato de ser, se não fosse por recebermos o ato de ser, a gente não seria. A gente não existiria. Agora, não dá para ser a mesma coisa em ato e em potência. Né? Um cigarro, por exemplo, pegar o mesmo exemplo, ou uma árvore, ou um automóvel, ou o que vocês quiserem. Ele tem potência para ser um monte de coisas. E justamente porque ele tem potência para ser um monte de coisas, ele não as é em ato. Né? O carro pode ser derretido para usar aquele metal, fazer outras coisas. Mas justamente porque ele tem aquilo em potência, ele não tem aquilo em ato. Resultado, precisa de um outro ser que tem aquilo em ato. Ele precisa receber aquilo de um outro ser. E a mesma coisa acontece com essa questão do ser em si. A maior questão da filosofia, e é uma questão que a filosofia moderna meio que tenta jogar fora, tenta negar que ela seja uma questão, é por que existe alguma coisa. Assim, existe uma tonelada de coisas, existe o universo inteiro. Toda essa matéria é ordenada, mas poderia perfeitamente não existir. Nada das coisas que existem no universo é necessária. Todas essas coisas poderiam não existir. O planeta Júpiter gigantesco poderia não existir. O Sol poderia não existir. A Terra, com todo mundo que está na Terra, poderia não existir. Agora, existe. Por que existe? Existe porque algo que é, alguém que é, deu o ato de ser a essas coisas. Então, essas coisas existem. A gente depende de um ser necessário para que nós, seres contingentes, quer dizer, seres que poderiam perfeitamente existir ou não, possamos existir. Eu acho que eu contei a piada do sujeito que foi preso com 50 anos de cigarro. Quando abriram a porta, ele perguntou: alguém tem fogo? Né? É mais ou menos isso. Né? Se o cara não tem fogo, ele não tem como acender o bendito do cigarro dele. Não adianta nada ele estar com aquilo tudo ali. Então, o resultado é que qualquer coisa que aconteça com qualquer ser, e isso, o termo técnico para isso é movimento, vale a pena anotar aqui, porque é outra dessas palavras que na linguagem cotidiana ganharam um sentido diferente, no caso um sentido muito limitado. Quando a gente diz movimento, a gente não está se referindo apenas a movimento no espaço. Quer dizer, a minha mão está em movimento? Está. Agora, eu posso estar aqui perfeitamente parado e o café que eu tomei está em movimento. Ele está se transformando dentro da minha barriga, os ácidos estão quebrando, as moléculas do café, sei lá o que acontece. Né? Mesmo que ele esteja paradinho naquele mesmo lugar sem se mexer, ele está em movimento. Uma pedra de urânio soltando os elétrons dela lá. A pedra está em movimento. Por quê? Porque está havendo uma transformação ou uma mudança acidental. O movimento se confunde com ação?
a ação é um movimento. Toda ação é um movimento, mas nem todo movimento é uma ação. Pode ser uma paixão, quer dizer, algo que é sofrido. Aliás, mais normalmente é uma paixão, quer dizer, algo que é sofrido. Vocês se lembram, a gente viu isso, né? Ação, paixão. Paixão é aquilo que fazem com a gente, ação é aquilo que a gente faz a outra coisa. Paixão é o que acontece com o objeto, ação é o que o sujeito faz. Então, um sujeito que, sei lá, faz um churrasco, ele está em ação. Já a costela está passivamente sendo assada. Quer dizer, ela está sofrendo uma paixão. Não tem nada a ver com ficar apaixonado. Mas movimento, então, é qualquer transformação, qualquer mudança acidental. Ou seja, se uma coisa deixa de ser aquilo que ela é, ou deixa de ser como ela é, a gente vai chamar de movimento. Tá? Então, o resultado disso é que tudo o que é movido por algum outro ser. Por que isso? Porque um ser não pode ser em ato e em potência, sob o mesmo aspecto, a mesma coisa. O gelo, ele é água em potência. Se ele for água em ato, ele deixa de ser gelo. A madeira é um carro de boi em potência. Se for um carro de boi em ato, ela deixa de ser madeira disponível, lenha, sei lá, tábuas. Vai ser sempre um ser movendo o outro para atualizar a potência do outro. Então, a gente vai ter, por exemplo, sei lá, a grama que cresce, para ela poder crescer, ela precisa de todos os nutrientes, ela precisa do sol, ela precisa de um monte de coisa que vai dar a ela aquilo que ela precisa, que vai, de uma certa maneira, movê-la. Ou seja, causalidade não lida apenas com aquilo que o ser humano faz. A causalidade, ela vai lidar com toda e qualquer mudança, todo e qualquer movimento. E o pensamento é o quê? Perdão? O pensamento é o quê? É um movimento da alma. O que faz com que Descartes não estivesse errado até. Quando ele chegou à conclusão de que ele existia porque havia alguém pensando, então existia um ser pensante, ele não estava errado. O pensamento ele não poderia existir sem ter alguém que o pensasse. Né? Mas a gente vai encontrar isso em absolutamente tudo. Tudo e qualquer estudo. Aliás, todo e qualquer movimento, mudança, transformação ou mudança acidental, a gente vai encontrar causas para ele. E essas causas, no mais das vezes, não tem relação nenhuma com o ser humano. Tem aquela pergunta, o pessoal da filosofia moderna, só um parênteses, porque eu mencionei isso antes, acho que vale a pena mencionar agora, porque é o tipo de doideira que de vez em quando a gente encontra. O pessoal da filosofia moderna tenta fugir dessas questões, dizendo que o grande problema é saber se existe alguma coisa fora da nossa mente e, caso exista, como a gente poderia conhecê-la. Eu digo que um bom pisão no dedão já responde essa questão, mas o cara vai dizer, não, pode ser só impressão minha, eu estou viajando um pisão no dedão. Como é que eu vou saber que você existe? Vai que você não existe. Né? O que para mim é a negação da filosofia.
porque a gente tem um campo da filosofia que é como a gente vem a saber das coisas, né, chama epistemologia, que inclusive é uma coisa muito interessante. Agora vocês já têm as noções básicas para conseguirem ler e entender. Naquela coleção Os Pensadores, são os livrinhos verdes, o volume de São Tomás de Aquino tem as questões disputadas sobre a verdade, que é uma explicação de como o ser humano apreende as coisas. Como é que eu olho e sei que e sei que aquilo é um amplificador, uma árvore, o que for. Curiosamente, há alguns anos já, com essas máquinas modernas todas, que dá para ver para onde que o sangue vai no cérebro, que parte que está funcionando, etc., se viu que São Tomás tinha conseguido descobrir, 800 anos antes, como é que era o mecanismo de funcionamento disso. Que nos explica, entre outras coisas, também como é que a gente tem ilusões de ótica e por aí vai. Vale a pena. Assim, não é o assunto desse curso, mas vale a pena, e agora vocês conseguiriam entender. Antes vocês não conseguiriam. José Américo, né? Perdão? Os Pensadores, do José Américo Mota. Os Pensadores é uma coleção, eu acho que foi feita pela editora Abril, se não me engano, não posso estar errado. É uma coleção que tem textos escolhidos de vários grandes filósofos. Tem um volume... Tem um volume... Talvez. Que é dedicado a São Tomás. Nesse volume tem Doente a Essência, que é exatamente o que a gente viu aqui, resumidíssimo. Quer dizer, daria, se vocês quiserem pegar para estudar a fundo, está ali. E também essas questões disputadas sobre a verdade, que é uma coisa curiosa, né? Porque a gente for ver o pessoal da filosofia moderna, duvida que exista algo fora da cabecinha de cada um, e aí fica discutindo, será que a gente consegue, como que a gente consegue, o que a gente consegue saber? Então faria muito mais sentido num texto qualquer, numa coletânea qualquer de textos filosóficos, para falar de São Tomás, botar justamente essas questões disputadas sobre a verdade. Porque justamente a explicação de São Tomás daquilo que eles querem discutir. Mas não, eles fogem. Aí eles botam as 5 vias para ter certeza da existência de Deus, uma das quais é exatamente essa, o movimento. Quer dizer, se algo se move, quer dizer, se move nesse sentido, tá? Não é sair andando por aí, se algo se move, ele é movido por alguma outra coisa. E por essa outra coisa foi movida por outra, até o que Aristóteles já chamava de um motor imóvel, que é em relação ao movimento exatamente a mesma coisa que o ser em si em relação ao ser. Então, Deus é o motor imóvel. Mesmo se a gente pegar uma visão de mundo que não é compatível com a visão de mundo revelada, mas que filosoficamente poderia fazer sentido, a de Newton, né, o cara da física, na cabeça dele e da galera dele, eles diziam que Deus era como um relojoeiro. Ele faz o relógio, mas ele não fica mexendo os ponteiros do relógio. Ele cria uma coisa que anda sozinha. Então Deus teria criado o universo e depois se recolhido. Tá? Assim, alguém que é cristão não pode acreditar nisso, mas filosoficamente poderia fazer algum sentido. Por quê? Porque ele não estaria negando Deus como um motor imóvel. Ele estaria, tá certo, tendo que acolchambrar bastante, fazer com que quem desse o ato de ser para um nenenzinho, fosse o pai ou a mãe, os dois, assim, o cara teria que dar bastante volta, rebolar bastante, mas filosoficamente poderia até ser.
porque não estaria negando essa noção, né, de que se a gente for suficientemente para trás, a gente tem forçosamente que encontrar um motor imóvel, quer dizer, algo ou alguém que move sem ser movido. Algo ou alguém que é ato puro, como a gente viu já. Então, todo conhecimento, ele vai vir pelo estudo das causas. Daí a frase de Aristóteles, né, que a ciência é o conhecimento pelas causas, e só pelas causas. A ciência é basicamente, se a gente for ver assim, o uso prático da ciência, né, que, assim, o que a gente chama de ciência hoje em dia, costumava ser um ramo, e um ramo bem mequetrefe, da filosofia, chamada filosofia natural, que é o estudo da natureza, o estudo das coisas que tem em volta. A ciência, ela se preocupa basicamente com como as coisas são, como as coisas acontecem. É por isso que, eu não sei vocês, mas eu ficava assim, desesperado quando eu era moleque, porque eu perguntava ao professor de ciência na escola por que tal coisa, ele me respondia como tal coisa. Aquilo me deixava desesperado, porque eu queria saber o porquê, não o como. Mas ele tomava o como pelo porquê. Coisa que, assim, acaba fazendo a vida da gente ficar tão complicada quanto se tivesse fazendo a confusão oposta, né? Que é o que vai fazer, por exemplo, um pagão que atribua tudo à ação de seres espirituais. Então, para ele, se você pega uma pedrinha e solta, é porque veio um ser espiritual e conduziu aquela pedrinha para baixo. Ou seja, ele está botando porquês onde caberiam apenas como. Mas a ciência, de qualquer jeito, ela vai ser um conhecimento pelas causas, ou seja, um conhecimento pelos porquês, que vai englobar também os como. Também, não só. Agora, se a gente não tem causalidade, a gente não tem ciência, em nada. Em nada, nada, nada. É importante reiterar isso, porque há um papo, por assim dizer, talvez, não sei, uma moda, muito, muito forte, que a gente encontra em todo tipo de propaganda, desde propaganda comercial até propaganda política, até propaganda geopolítica, que tenta desligar os efeitos das causas ou atribuir falsas causas àqueles efeitos. E aí por isso que é importante a gente ter em mente como que as coisas funcionam, porque senão a gente vai cair no papo do primeiro que aparecer. Tinha um golpe, faz um tempinho já que eu não ouço falar de alguém que tenha caído nesse golpe, mas vinha uma mulher lá, dizia que ela sabia fazer uma bruxaria que multiplicava o dinheiro. Aí o trouxa botava, sei lá, uma nota de R$100 dentro do envelope, a mulher fazia um abracadabra, quando abria tinha R$500. Aí, é claro, o trouxa ia no banco, pegava tudo que ele tinha, botava na mão da mulher para ela fazer a bruxaria de novo e quintuplicar aquilo, e ela sumia com o dinheiro. Né? Por que o cara cai nessa? Porque faltou-lhe entender causalidade. Assim, o que poderia causar essa multiplicação de cédulas de dinheiro ainda por cima? Né? Que é um troço complicadinho. Mulher fosse multiplicar, sei lá, barras de ouro, talvez ainda até fosse, na medida em que é aquele material que está ali bruto, né?
Agora, cédulas de dinheiro tem impressão, tem número. Cada uma tem um número diferente do outro. Se entregar duas com o mesmo número, alguém vai acabar desconfiando. É um troço que não faz o menor sentido. Mas as pessoas caem nessa, por quê? Porque elas não pensam sobre as causas das coisas. E a mesma coisa vai com política. Né? Desde política nacional, não vou entrar em política nacional, tampouco, por favor, mas o que político mente, inventa causas falsas, prega essas causas falsas, eu sou a luz do mundo, tudo que tem de bom fui eu que fiz, quando eu estava no poder, quando eu estou no poder, eu sou, eu serei maravilhoso, vejam só o que eu causei, tanta coisa boa que eu causei. O político adora esse papo, ou o contrário. Né? O meu adversário, ele é um monstro, ele age de maneira irracional. Né? Eu agora estou de férias, fazendo uma dieta de notícias, porque minha digestão já estava começando a ficar perturbada de tanto horror que a gente vê no Brasil e fora, né? Mas antes, até, sei lá, 10 dias atrás, eu pegava para ler as notícias da guerra sob o ponto de vista dos russos, sob o ponto de vista dos americanos. Os americanos diziam que os russos estavam fazendo aquilo de pura malvadeza. E os russos diziam que eles estavam lutando contra os nazistas que estavam matando russos de pura malvadeza. Os dois lados pregam causalidades malucas, porque é o único jeito de eles conseguirem apoio das pessoas, porque as pessoas, em geral, não pensam, são movidas pela emoção. Então, se você dá uma causalidade maluca, como a estelionatária lá, com o milagre da multiplicação do dinheiro, a pessoa que quer acreditar, acredita. E o vulgo quer ser enganado. Vulgus vult decipit. O vulgo quer ser enganado. Para isso, então, para a gente não ser enganado tão facilmente, é que eu acho que a gente tem que continuar com essa causalidade. Quando a gente pergunta, então, qual é a causa de alguma coisa, a gente está perguntando o porquê dessa coisa. E, com isso, a gente vai ter várias espécies de causa. Né? Porque, bom, com exceção daquele primeiro ato criador de Deus, né, que a versão revelada a gente encontra no começo do livro do Gênesis, né? Deus disse, faça-se tal coisa, faça-se tal outra, e viu que aquilo era bom, mas a gente não precisa do livro do Gênesis para isso, eu digo, para a filosofia. Isso pode perfeitamente acontecer em silêncio. Né? Mas o que a gente vai ter ali é Deus, que é ato puro, e que tem na sua mente, por assim dizer, uma causa exemplar. Quer dizer, ele criou, antes dele criar um cavalo, ele criou a cavalidade. Antes dele criar um homem, ele criou a humanidade, no sentido da qualidade de ser humano. E por aí vai, de se ser humano. Né? E aí, a partir daí, ele pega e bota aquilo na matéria. Quer dizer, ele tem aquela forma, une aquilo com a matéria, ato de ser, pronto, está aí o primeiro homem, o primeiro cavalo, a primeira árvore, etc. Seria, então, primeiro a metafísica, depois a física em si. No campo da metafísica primeiro, Deus... Mas isso é uma anterioridade que é mais, não é cronológica, porque isso... Causal. Justamente, é uma anterioridade causal. Não é cronológica, não é que Deus primeiro pensa, eu vou fazer um cavalo, depois ele faz um cavalo. Não. Mesmo porque Deus é ato puro. Então Deus
pensando em fazer o cavalo sem ter feito o cavalo ainda, teria potência de ser um Deus criador do cavalo. Mas Deus é ato puro, então não rola. Mas essa anterioridade causal, ela sempre existe. E isso é uma das características da própria causa. A causa tem que ser anterior ao efeito. Ainda que não necessariamente cronologicamente, em termos cronológicos, como a gente vai ver. Quer dizer, a causa, ela pode, no relógio, vir depois do efeito. Mas, para aquela causa, aquele efeito, ela tem que ser anterior a ele de uma maneira causal. Por exemplo, por que vocês se despencaram até aqui? Vocês se despencaram até aqui para estudar, para aprender alguma coisa. Então, o que foi que causou a vinda de vocês? A aula que começou depois que vocês chegaram. Mas é a causa. Sem essa aula, vocês não teriam vindo. Vocês vieram atraídos pela aula. Ninguém veio porque me achou bonito, por favor. E mesmo se fosse, assim, seria uma beleza que só apareceria aos olhos quando chegasse aqui. Aquela coisa de levar fazer o burrico andando com uma cenoura pendurada na vara na frente dele, A vara está à frente dele. Mas a causa, então, ela vai ser algo anterior, mas não necessariamente no sentido cronológico da coisa. Agora, como você disse, primeiro aquilo que a gente estudou na metafísica, depois aquilo que a gente percebe fisicamente. Agora, há aquilo também que a gente tem que ver naquilo que a gente percebe fisicamente. Para a gente entender as causas, a gente tem causas, modos causais, por assim dizer, que vão além do que a ciência moderna, ou mais ainda, a coisa de ver tudo como números da ciência moderna consegue perceber. Quer dizer, coisas que estão fora do escopo da ciência moderna. Por exemplo, a não ser que se considere psicologia como fazendo parte da ciência moderna, que é uma noção tanto quanto complicada, essa própria questão de vocês virem para cá, vocês terem saído de lá porque haveria uma aula depois de vocês chegarem. Isso é uma coisa que não tem como se reduzir a matemática. Causa final, é o nome. A gente vai chegar lá. Pode ser uma causa futura. Não, a causa pode estar no futuro. Mas o nome desse tipo de causa é causa final. Do mesmo modo, sei lá, para ter essas letras aqui, a gente tem um monte de outras coisas em ação que estariam fora do escopo da ciência moderna. Desde, por exemplo, a minha intenção ao escrever aqui, o formato das letras, o que esse formato das letras vai dizer sobre mim, sobre vocês, etc. A primeira coisa que está dizendo é que eu não estou escrevendo nem grego nem hebraico, por exemplo. Já nos dá uma noção de estamos numa cultura em que se usa o alfabeto latino. Mas isso tudo, para as ciências duras, aquelas que gostam de esnobar as outras, hoje em dia, o cara da física, o cara da matemática, ele vai dizer que, sei lá, antropologia não é ciência de verdade, filosofia mais ainda, psicologia não é ciência de verdade. Por que isso tudo?
Porque ele está reduzindo tudo, ele só consegue ver aquilo a que eu me referi como o como da coisa, como que uma coisa acontece. Ele consegue entender, consegue reproduzir, consegue reduzir a fórmulas matemáticas o movimento do automóvel. Mas ele não tem como reduzir a causas matemáticas o desejo de participar dessa aula. Ou a decisão de, mesmo tendo dormido pouco, vir participar dessa aula. E por aí vai. Todas essas coisas estão fora do escopo da ciência moderna. A ciência moderna ela costumava ser uma partezinha pequenininha da filosofia. Que eu até falei, uma partezinha bem mequetrefe das ciências naturais. Mas, justamente por conta de o que a gente chama de ciência hoje em dia, ser basicamente um estudo de como fazer as coisas, isso veio a gerar um monte de maneiras tremendamente engenhosas de poupar trabalho humano. E assim, já outra ciência não muito rígida, mas já mais matematizada, economia. E assim, enriquecer a sociedade é uma coisa que a ciência possibilitou, essa técnica toda. Quer dizer, vocês não precisam vir a pé de Caxambu. Vocês vêm de carro. Por quê? Porque esse estudo dos como fez com que alguém tivesse, sei lá, um vapor de gasolina numa garrafa e botasse aquilo perto do fogo e bum! O cara pensa, pô, que energia legal, eu podia usar isso para movimentar um negócio, blá, blá, blá. Quando vê, brum, liga o carro e sai andando. É um monte de comos que podem levar tanto a uma coisa prática quanto a uma coisa horrorosa, sei lá, uma bomba atômica, um troço absurdo assim, agora rolando uma guerra entre dois grandes poderes cheios de bombas atômicas. A chance deles começarem a atacar bombas atômicas uns nos outros nunca foi tão grande. Agora, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles só conseguem ver o como. Eles não conseguem perceber um porquê, não ao ponto de conseguir examinar aquilo. Eles só conseguem perceber aquele mecanismo. Como que dá para fazer tal coisa? Qual o instrumento que eu vou usar para fazer tal coisa? E é por isso que a gente tem tanta coisa boa e tanta coisa ruim ao mesmo tempo, vinda da mesma base, que é a ciência moderna. Porque ela se soltou, ela é tipo um barco que está à deriva, saiu da âncora e está à deriva. Como ninguém ali sequer consegue conceber que haja outras perguntas que não como, eles não sabem quando parar. Então, por exemplo, sei lá, o Covid, o cara que foi o chefe do grupo de estudos lá para tentar descobrir a origem do Covid, sei lá qual é o nome da formação do cara específica, mas ele era especialista em vacinas e vírus e coisas assim. O cara chegou à conclusão de que há grande chance de que o Covid tenha sido feito no laboratório. E agora estão os malucos aí tentando fazer estudos para tornar mais perigoso esse outro troço que apareceu depois, varíola do macaco, coisa que vai. Por que os caras fazem isso? Porque eles só conseguem pensar no como. Então o cara pensa, como eu consigo fazer esse vírus ficar mais perigoso? Assim, assim, assado. Beleza, vou fazer. Porque ele não tem a capacidade, ele não tem o treinamento necessário para ele ir além do como. Quando ele para pensar em por que cargas d'água fariam uma coisa dessas,
Ele manda, pois é, mas se é uma vozinha da consciência, o grilo falante lá no fundo da cabeça dele, vai dizer, pelo amor de Deus, não viaja. O cara vai dizer, cala a boca, grilo, você está atrapalhando o progresso da ciência. E aí, resultado, a gente vai dar onde a gente está, numa situação em que basicamente nunca houve tanta fartura, uma situação em que comida, roupa, um teto, etc., nunca foram tão baratos na história da humanidade, tão fáceis de conseguir, em que, assim, pelo menos nos lugares da América Latina, as Américas, a Ásia inteira, etc., não tem ninguém passando fome. Na África ainda tem, mas no resto não tem ninguém passando fome no mundo inteiro, coisa que nunca tinha existido antes, né? Mas, ao mesmo tempo, a qualquer momento, os caras podem começar a trocar bombas atômicas, aí babaus. Por que isso? Porque eles só estão pensando naquele como, que é uma das causas. Porque quando a gente está falando dessas coisas palpáveis todas no mundo ao nosso redor, a gente vai ter 4 tipos de causa para essas coisas. Todas essas 4 causas são concorrentes, são concausas. Toda coisa vai ter as 4. Se a gente for para fora disso, a gente vai ter outras que eu não acho que vale a pena, na medida em que a gente já estaria saindo muito do escopo do que eu me propus a dar nesse curso. Mas essas 4, se Deus quiser, a gente consegue ver, né? E aí com isso eu acho que a coisa, vocês já vão ter o suficiente para vocês poderem ir adiante por conta própria, que é o principal, né? A gente não ensina uma criança a andar para depois a gente amarrar ela sentada, né? A gente ensina para a pessoa ter o suficiente para ele conseguir andar por conta própria. Então, a primeira dessas causas é uma que a gente já viu aqui, que é a causa material. A causa material é aquilo que a gente viu à beça aqui, falando de todas essas transformações, etc e tal, né? É aquilo do que se faz alguma coisa. Né? Aquilo do qual alguma coisa surge ou mediante o qual essa coisa virá a ser. Vamos botar aqui a definição. Aqui a gente tem o óbvio, tá? Essas letrinhas são feitas de giz. Causa material, giz. Giz e a tinta do quadro e por aí vai. Né? É aquilo do qual uma coisa pode surgir. Então todas essas transformações que a gente viu, elas são o quê?
uma transformação ou uma mudança acidental aplicada que tem uma causa material. Sem a sementinha não cresce a árvore. Sem a árvore não tem a madeira. Sem a madeira não tem essa mesa. Né? Causa material dessa mesa imediata, quer dizer, sem intermediário algum, a tábua. Isso é outra coisa que eu acho que vale a pena botar aqui, só porque a gente tende a pensar nisso em termos cronológicos. A gente tem o termo mediado na língua vulgar, que pode nos ajudar a entender o que é isso. Porque, na verdade, os dois, mediato e imediato, são versões diferentes da mesma palavra em latim, que vem da palavra medium, que a gente traduz como meio. Então, a gente vai ter sempre, em tudo, a gente vai ter causas imediatas, ou seja, causas que não têm nenhum intermediário, entre, medium, meio, um meio entre um e outro. E outras que são mediatas, ou seja, que elas têm alguma coisa entre um e outro. Né? Então, se eu jogo um giz em você e aquilo dói, eu fui causa imediata daquela dor. Eu fui causa imediata daquela dor. A causa imediata foi o choque, o impacto do giz. Né? Daí aquela história, né? O sujeito taca o outro pela janela. Qual é a causa imediata da morte do cara? O choque com o solo. Né? Dizem que a queda não dói nada, a parada brusca que é o problema. Agora, isso quer dizer que o cara que tacou o sujeito do alto do prédio não fez nada? Claro que fez. Não causou a morte do outro? Claro que causou. Foi uma causa imediata. A causa imediata foi a batida no chão. E isso é outra coisa também que a gente tem que manter em mente, muito bem mantido. Por quê? Porque é outra coisa que é frequentemente usada e abusada pelas piores razões possíveis para enganar os outros. Né? Político, fui eu que fiz tal coisa. Será? Se ele fez, ele está afirmando que ele foi a causa imediata daquilo. Né? Porque, evidentemente, não foi ele que saiu fazendo cada coisa na rua, que toca as pessoas. Mas, muitas vezes, não tem relação de causalidade nenhuma. Ele está só tentando chamar-se alguma coisa. Ou, às vezes, até alguma coisa que ele foi forçado a fazer. Ou o contrário, né? Ele pode atribuir ao inimigo ter sido causa de alguma coisa que ele forçou o inimigo a fazer, ou que ele levou o inimigo a fazer. Então, no geral, qualquer coisa tem uma causa imediata e diversas imediatas. Não necessariamente, porque... No geral. Não, em geral vai ter um monte de imediatas, mas cada um dos 4 tipos de causa que a gente viu vai ter uma
vai ter um monte de mediatas e cada um dos 4 tipos de causa que a gente viu vai ter uma imediata. Quer dizer, eu jogo, que a gente está começando a ver, né? Eu jogo o giz nele. Qual é a causa final disso? Qual é o meu objetivo ao jogar o giz nele? Dar um exemplo, fazer com que ele se comporte, ou por aí vai. Material, o próprio giz. Eficiente, a minha decisão de fazer o troço. E por aí vai. Quer dizer, a gente vai ter sempre um monte de causas mediatas para uma imediata. Por que eu taquei o giz nele? Porque eu já taquei muito giz em muito aluno e funcionou. Para cada tipo de causa. Cada um dos 4 tipos existe. Pelo menos uma imediata e provavelmente um número imediato grande o suficiente para alguém poder botar a culpa em Deus, porque senão nada existiria. Porque é aquela coisa, né? Motor imóvel. Então algo se moveu. Qual é a causa mais imediata de todas? O motor imóvel, Deus. Né? Daí a facilidade de botar a culpa de tudo em Deus. Né? Eu joguei todo o dinheiro que eu tinha na Mega Sena e não ganhei. Deus é malvado comigo. Até pode dizer que Deus é a causa imediata, porque se não fosse de Deus não existiria o homem, não existiria dinheiro, não existiria a Mega Sena. Mas botar a culpa do negócio em Deus é meio complicado. Eu vi esse jogo, não tem nada a ver com isso. Pois é. Né? Essas causas, todas elas também, a gente pode... Deixa eu botar isso aqui também, que é outra coisa interessante que a gente tem. Assumindo que seja uma causa, tá? Não estou falando de viagem de político, não. Nós estamos na material ainda. Nós estamos vendo ainda o que pertence a todas as causas. O que é uma causa necessária? É aquela sem a qual a coisa não poderia acontecer. Agora, o que é a causa suficiente? É aquela que sozinha faz a coisa acontecer. Então, eu taquei o cara do 10º andar. A gravidade é necessária para a morte do cara. Mas não é suficiente. Se ninguém tivesse tacado ele do 10º andar, a gravidade estava aí e o cara estava de boas. Agora, eu ter tacado o cara do 10º andar, sabendo que o cara não tem asas, é a causa suficiente para a morte do cara. Isso é outra distinção que é muito importante que a gente faça, porque... Na matemática se usa muito essa terminologia necessária e suficiente. Né? O problema da matemática é que eles vão tratar só de um tipo de causa, que a gente chama de causa eficiente. A gente vai chegar lá. Mas, assim, o que a gente já viu, por exemplo, causa material, causa final. A matemática não sabe lidar com isso. Não sabe nem que isso existe. Né? Então, é outra distinção que também a gente tem que ter em mente, especialmente ao ouvir discursos de qualquer tipo de propaganda. Né? Um sujeito chega e diz, por exemplo, que se você tomar esse remédio, você emagrece.
O que ele está dizendo ali? Ele está querendo que você ouça que aquele remédio é causa suficiente para você emagrecer. Agora, aquele remédio, muito provavelmente, ele não é causa suficiente para você emagrecer. Ele pode, por exemplo, se for como esses médicos gostam de fazer hoje em dia, esses médicos de dieta, eles dão uma anfetamina que deixa a pessoa acordada sem apetite. Né? Então, tendo diminuído o apetite da pessoa, ela até pode emagrecer, especialmente se ela fizer exercício junto. E depois ela vai ter ainda que lidar com outras consequências daquela causa, tipo estar viciado em anfetamina. Né? Mas o que o cara quer, quando ele diz para você, toma isso que funciona, é dizer que aquilo é uma causa suficiente. Do mesmo modo, por que o político, por exemplo, vai vir no discurso dele dizendo fui eu que fiz tal coisa? Porque mesmo ele tendo feito uma parte muito pequena, ele quer se apresentar como causa suficiente daquela coisa boa. Porque aí você vai associá-lo com aquela coisa boa. E a mesma coisa vai em tudo, em religião. Chesterton dizia que a heresia é uma verdade enlouquecida. A pessoa pega um ponto verdadeiro e fica usando aquele ponto verdadeiro para quebrar todo o resto, todas as outras coisas verdadeiras. O que o cara está fazendo ali? Ele está dizendo, isso é suficiente. A caridade é suficiente. Não precisa de mais nada, não precisa de redenção, não precisa de nada. A Sagrada Escritura é suficiente, não precisa de tradição, não precisa de magistério. Quer dizer, cada um vai tentar botar como suficiente uma coisa que, na melhor das hipóteses, é necessária. Agora, toda causa, ela vai ser ou necessária ou suficiente. Né? A suficiente, evidentemente, também é necessária. Mas essa distinção é uma distinção que ajuda a gente a entender, ajuda a gente a pensar as coisas. Porque essa questão de causalidade é uma questão que tem por assim dizer, um lado psicológico muito grande. Né? As pessoas tendem a ficar apontando causas falsas. Tanto que, por exemplo, a coisa mais comum em maridos abusivos que batem na mulher é o sujeito dar aquela surra na mulher e depois dizer, olha só o que você me fez fazer. Você me forçou a fazer isso. Como se a coitada da mulher tivesse pegado a mão do cara. Né? O que o cara está fazendo? O cara está botando a mulher como causa suficiente do que foi a decisão dele, Chongas. Né? Essa coisa de tentar atribuir falsas causas ou tentar transformar em causa suficiente o que pode até ser uma causa necessária, né? Causa necessária. O psicopata do sujeito, se a mulher fosse um robozinho que obedece a todas as ordens e esfrega a testa no chão, fica beijando os pés dele, talvez ele não tivesse dado uma surra na mulher. Agora, a mulher é um ser humano. Então, aquele ser humano estar ali, mais fraco do que ele, etc e tal, é uma causa necessária. Ele não iria bater nela se ela fosse um homem 3 vezes o tamanho dele. É causa necessária que ela seja mais fraca, causa necessária que ela não consiga adivinhar os pensamentos dele antes mesmo deles serem pensados, etc. Mas não é causa suficiente. Você não pode botar a culpa nos outros pelo que você mesmo faz. Pelo contrário, até, sim, não é o assunto dessa aula, mas uma coisa que a gente tem sempre que pensar é o que eu fiz de errado. Os outros eu não tenho como consertar. Eu posso até tentar. Mas os outros,
tanto faz como tanto fez o que eles fizeram de errado. A não ser que eu tenha como modificar alguma coisa, tiver na administração da empresa, o que aconteceu de errado. Tudo bem. Agora, numa relação com outras pessoas, o que os outros fizeram ou deixaram de fazer de errado, no mais das vezes não interessa em nada. Tem que pensar no que eu fiz de errado. Pessoas cuja conduta estejam sob sua responsabilidade. Justamente. Seus filhos, seus subordinados, Pois é. seus alunos. Mas mesmo assim, por que o meu filho fez isso? O que eu ensinei ao meu filho a fazer isso? Aí a sua conduta seria uma das causas. Pois é, justamente. Mas ela pode ser uma causa necessária, então tem que pensar. Porque o que eu posso mudar é a minha conduta, eu não posso engessar os outros. Eu posso até mudar o organograma da empresa, eu posso botar uma regra, de agora em diante ninguém mais entra em tal sala sem EPI. Tudo bem, beleza. Mas o que eu vou pensar? Peraí, o que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo, parece que está fugindo, mas eu acho que ele é apropriado. Ontem teve um jogo de futebol muito importante para o primeiro time, e no primeiro tempo, por 2 vezes, o jogador adversário fez uma falta muito forte, que tem um comentarista de arbitragem na emissora de TV que transmite. Nas 2 vezes o juiz, na primeira ele disse, ele deveria ter dado um cartão amarelo, não deu. Na segunda, ele também deveria, mas nem falta apontou, muito bem. Acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, teve outra falta violenta, né? Ele deu o cartão amarelo, mas aí o VAR chamou, ele foi lá, olhou e viu que era falta para cartão vermelho. O comentarista, durante o tempo todo, ele apontou uma certa responsabilidade do juiz, mas ele apontou como se a maior culpa por essa falta violenta que redundou na expulsão, a culpa foi do juiz que no primeiro tempo, se ele tivesse coibido, não, a culpa é do jogador que foi lá e deu uma solada na canela do outro. Talvez se o juiz tivesse sido mais rigoroso. Justamente, a falta de rigor pode ter sido uma causa necessária. Quer dizer, com um juiz rigoroso, aquilo não teria acontecido. Agora, como eles viram que o juiz deixava passar, fizeram. Então, é uma causa necessária, imediata. Agora, a boçalidade do jogador já é causa suficiente. E é a causa imediata. Né? O outro foi lá com a perna quebrada, virada em 8. Por quê? Porque ele basicamente foi fisicamente atacado. Agora, o que levou aquilo? Se é por aí, vai ser causa necessária até como que a mãe e o pai do jogador tratavam, cara. É que nem o assalto como causa social, né? É o desnível social. Não, justamente. É o bandido que vai lá e assalta, e é assaltante. Precisar do dinheiro, a causa necessária e imediata, mas a maldade dele de cometer justamente. Foi o suficiente e imediato. Pois é, estão vendo o que eu estou falando? Que a gente encontra isso no discurso de propaganda. Sim. Essa é uma... ele fez isso por causa da sociedade malvada, etc e tal, etc e tal. Olha, sem a sociedade malvada... Não, eu digo, assim, se fosse uma sociedade muito perfeita, etc e tal, aquele cara talvez não tivesse cometido aquele crime, então ela pode ser necessária, mas certamente não é suficiente. Pois é. A base do discurso de Marx é essa questão aí, você vai ver. A industrialização gerou assim, o abuso, e do abuso... Aí surge uma reação, Sim. O marxismo acha que tem como prever o futuro assim. Né? Vai ter sempre uma tese no poder, vai se levantar uma antítese contra ela, e os caras realmente acham que eles conseguem prever o futuro, né? Com essa dancinha. Mas, justamente, quando a gente está lidando com o ser humano, a gente tem que se lembrar que o ser humano não é anjo. E nem é máquina, nem é máquina. Não é exato. Pois é, ele não é exato. Ele vai... Vocês são jovens, vocês não viram no tempo que podia ter propaganda de cigarro. Tinha 2 marcas interessantes. Tinha uma que era, inclusive, o slogan era ao sucesso. Então aparecia sempre um cara bem sucedido e andando com um carrão esportivo, e logo que apareceu o jet ski. Primeira vez que eu se viu o jet ski foi justamente nessa.
Se você fumar aquele cigarro, você vai ter como consequência. E o outro era o que o cara estava sempre com mulheres bonitas, ele conquistava e seduzia mulheres bonitas. O que proporciona ao cara seduzir mulheres bonitas são outros poderes de sedução, não fumar aquela marca. Mas a propaganda botava na gente, fazia essa ligação de causa e efeito. Como hoje em dia faz um monte de outras ligações de causa e efeito. Proibiram essa, mas outras existem. A base da propaganda, todo tipo de propaganda, não só propaganda comercial, é justamente a distorção da causalidade. A gente tem uma diferença muito grande, e é isso que é muito difícil, às vezes, até para pessoas bem intencionadas entenderem, mas a gente tem uma diferença muito grande entre o discurso de convencimento lógico, que pode até usar de artifícios retóricos, etc., e o discurso de convencimento emocional, de propaganda mesmo. A propaganda usa convencimento emocional, não lógico. Até mesmo quando diz que está apelando para a lógica, em geral, está apelando para uma falsa lógica. Como, sei lá, tinha uma propaganda de sabonete, que 9 entre 10 estrelas de Hollywood usam sabonete e tal. E o que, com o santo Deus? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você vai usar aquele sabonete, você vai virar estrela de Hollywood? Usar aquele sabonete, por acaso, é causa necessária que seja? Suficiente? Claro que não, mas necessária que seja da mulher virar estrela de Hollywood? É claro que não. O que é isso? For estudar em lógica, isso é uma falácia. É um erro lógico. Porque justamente a propaganda não se interessa por lógica. E ela tende a usar a causalidade de forma tremendamente distorcida. Porque só assim ela consegue convencer as pessoas pelo emocional. Agora, a gente tem que aprender a pensar. Eu adoraria poder dar um curso de lógica aqui, mas aí seria um troço muito mais longo, Mas, sei lá, quem sabe um dia. Porque se a gente aprende a pensar, a gente consegue cortar por isso. A gente consegue não cair nesses papos. Porque a gente reconhece. A gente reconhece os falsos argumentos. A gente consegue virar, pegar um argumento e levá-lo às últimas consequências, e assim mostrar que ele é completamente absurdo. Mas isso daqui, essa noção de causalidade, já é o suficiente para a gente conseguir cortar grande parte da propaganda. Porque grande parte da propaganda é um exercício em confusão deliberada de pintar o que, na melhor das hipóteses, é uma causa necessária. Eu digo na melhor das hipóteses porque frequentemente não tem nenhuma relação de causalidade. Pegar, sei lá, essa crise. O mundo inteiro teve uma pandemia seguida logo depois de uma guerra no lugar que produz energia e comida e fertilizante. Ou seja, pior lugar para a guerra é difícil. Então, uma crise mundial. Aí você vai dizer que a culpa dessa crise é do político X? Não tem como. Ele não é causa nem necessária. Assim, sem o político X, aquela crise teria acontecido. Talvez fosse ser bem pior até. Mas o que vai acontecer é que o cara que não está no poder enquanto aquele está vai dizer, olha só, o Estado está uma porcaria, o município está uma porcaria, porque o fulano meteu os pés pelas mãos, e não, na verdade você está tratando de uma crise mundial, global, fulano não causou, não tem nada a ver com isso, mas a propaganda vai usar isso. Você passa por aperto, por necessidades econômicas, tudo, porque existe gente que ganha muito dinheiro. É outro sofismo. Porque existe o rico. Lá na Alemanha, você passa aperto porque os judeus estão explorando os bancos. Pois é, a coisa de botar, de tentar vender algo como sendo causa, seja
como sendo causa de uma coisa ruim Ou- ou uma coisa boa, mas é tentar vender como causa o que não é causa e como causa suficiente o que é causa necessária. É uma completa inversão. Perdão? É uma completa inversão. Não, não é uma inversão na medida em que a mentira está indo sempre na mesma direção, que é atribuir causa. Atribuir causa a quem não é causa ou não é causa suficiente. É causa necessária, mas não é causa suficiente. Né? Ou como o sujeito que bate na mulher. Se a mulher não estivesse ali, ele não ia ter como bater na mulher. Logo, a mulher estar ali é causa necessária. Mas não é causa suficiente. Mas ele vai chegar para a mulher, olha o que você me fez fazer. Não, mas a causa... Né? Ele estava... É a bondade dele e o amor, porque eles falam, eu fiz isso pro seu bem. É. Né? Quer dizer, esse tipo de coisa é um troço que acontece o tempo todo. A gente vai encontrar isso nos discursos de propaganda política, nos discursos de propaganda comercial, nos discursos de propaganda geopolítica, né? Assim, quer dizer, como na guerra agora, cada um dos lados vai atribuir falsas causalidades, vai tentar bater como claras em neve relações causais que são, no mais das vezes, necessárias, vai tratar como imediato o que é imediato, tudo para tentar botar mais força naquilo ali. E assim ganhar pela emoção. Né? Por isso que é interessante a gente ter esses conceitos e usar esses conceitos. Tentar perceber. Né? Assim, eu peguei o giz, taquei em você. O fato de haver giz aqui é causa necessária, mas não é causa suficiente. Aí a gente pega, como é que está o discurso desarmamentista agora? Isso acontece porque tem armas. Ou como nos Estados Unidos, é um troço muito louco. Tem uma revista que tem sempre uma capa linda. A revista chama New Yorker. As capas dessa revista são obras de arte. Aí eu vi a capa do último número e não entendi o que era. Era um desenho muito bonito, do que era evidentemente uma sala de aula daquelas americanas, aquelas carteirinhas, né? E a professora e umas crianças todos num cantinho. Eu achei que estavam cochichando, não entendi qual era, mas também não me interessei. Eu só olhei a capa, que realmente era um desenho bonito. Aí depois eu vi um artigo numa revista reclamando daquela capa, porque aquela capa, aí que eu fui entender, representava a professora e os alunos com medo de um psicopata que estava andando pela escola matando as pessoas. Nunca teria me passado pela cabeça. Um psicopata andando pela escola matando as pessoas. Aconteceu já aqui no Brasil, infelizmente, em Suzano, teve uns malucos que fizeram isso. Mas é uma coisa tão fora da nossa realidade quanto um maluco atirando no cinema, por exemplo, que também já aconteceu. Mas que são coisas que são, assim, tão fora da realidade, do contexto, que para mim, como brasileiro, nunca me passou pela cabeça um psicopata andando pela escola matando as crianças. Agora, aparentemente, para o americano, aquela cena era evidentemente isso. E aí o cara no artigo estava lá dizendo que isso passava a impressão de que não teria... Os adultos não teriam como proteger as crianças, basicamente. E que ele achava que isso não era um recado legal a se dar. Tudo bem, beleza, não entro no mérito da discussão. Mas o fato de o psicopata ter acesso a uma arma de fogo é causa necessária ou causa suficiente para ele entrar na escola matando as pessoas? Nem necessária. Nem necessária. Teve um outro dia, acho que foi na Rússia, na China, sei lá, foi algum lugar assim, que o cara entrou numa creche e matou 30 facadas. As facas agora? Pois é. Vai cortar com o quê? Pois é. Sim, não, mas a causa necessária, porque se ele não tivesse uma arma, ele não teria como ter dado aquele tiro. É uma causa necessária para ele matar a bala, mas não é uma causa necessária para ele matar. Pra ele matar. Entendeu? Se o cara é um psicopata,
ele vai entrar numa escola onde, por definição, ele vai encontrar mulheres e crianças, o cara com um facão de mata em cada mão, talvez ele mate até mais gente do que com arma de fogo. Isso é um troço que... Eu sou perito criminal, aposentado por razões evidentes, mas assim, eu sei que as pessoas normalmente não se dão conta do quanto arma de corte é perigoso. Assim, uma pessoa com um facão faz um estrago muito maior do que a pessoa com arma de fogo. A única vantagem da pessoa com arma de fogo é se ele souber atirar bem e não estiver nervoso, etc., ele consegue atirar e matar um sujeito de uma distância relativamente maior. Mas fora isso, ele tem muito mais chance de machucar ou de nem acertar do que de matar. Já com facão é difícil você não matar uma pessoa se você der uma facãozada bem dada. Né? Então, assim, por isso que esses casos, né, a gente vê, uma arma é causa necessária para matar criança? O sujeito pode ir torcendo pescocinho, que nem galinha. Quer dizer, pode não ser nem uma causa necessária. Agora, vai ter quem, por razões políticas, pregue como sendo causas suficientes. E por aí vai. Então, gente, eu acho que a gente poderia fazer um intervalo agora, porque aí na segunda parte a gente fecha essas 4 espécies de causa e aí podemos abrir aquele champanhe maravilhoso de fim de curso. O pessoal lá no...